Caros alunos, tudo bem? A gente vai começar a gravar aqui a, a aula de rinolofide, né? Rinonicteride e hipocideride, né? Então, né, aula 5 de Biologia dos Quirópteros 2021/1 e arte, né? Bom, quando eu dei esse curso pela primeira vez, em 2006, acho, a família Rhinolophidae incluía um, os morcegos com cara de ferradura, né, hipocíderos, né, e os morcegos com folha nasal, né, do Velho Mundo. Então, que seria hipocíderos e rinolofos, principalmente, né. Então, eles variam de tamanho, né, tem um antebraço de 32 milímetros, né, 3 centímetros, a, né, 10 centímetros, né. É, ou seja, são de pequeno tamanho a tamanho grande, né. E o rosto tem essas coisas prominentes, né? E principalmente em Rhinolophidae, eles têm uma lança, né? Depois eles têm um processo que é a folha nasal posterior, uma ferradura igual a Hippocidérus, né? Na parte da frente. E depois, finalmente, eles têm esse processo de conexão, né? Que parece um chifrinho saindo do meio do rosto, né? Então eles parece que tem um radar, né? Agora outra coisa também que a orelha deles tem, eles têm antitragos, né? Então tragos é isso que a gente tem na orelha, né? E o antitrago seria o contrário, né? Do outro lado, né? Então as orelhas em si são pequenas a grandes, podem ser arredondadas ou pontudas, podem ser unidas, mas não tem extensão ventral sobre os olhos, e não tem tragos, mas tem um antitragos. E não tem disco, mas isso aí pouquíssimas espécies têm um disco, né? Não. Mas faz você olhar para quando tiver, né? O segundo dígito é ausente. O terceiro dígito com duas falanges, o dedão é pequeno, né? Polegar, né? O pé é pequeno e não muito grande, né? Tem gás relativamente grande, com um pezinho tão pequeno, né? E tem duas falanges por dígito em Hippocidérus, né? O calcar é presente, bem desenvolvido, né? Eles têm um rabo dentro da sua membrana, né? De tamanho pequeno a moderada, né? Tem um húmerus com o troquinho, tem um troquinho de mais ou menos do mesmo tamanho, né? Eu não sei, eles frequentemente falam sobre isso, e quase invariavelmente é assim, né? Mas a premaxila, ela está presente só no lado palatal. É, e ela está livre das maxilas e ela estende anteriormente, né? Então, veja aí, ela estende anteriormente no palato como um processo espatular, né? Então, claro, de que se a premaxila não tem os braços nasais, então só tem a parte de baixo, né? E essa parte de baixo aí parece aquele negocinho do mertiolate, né? Que você passava no machucado, né? Eles não têm processos pós-orbitais, né? Lembra de que, por exemplo, em Balonoride tem e Pteropodide tem, né? E a forma dentária tem de 21 a 32 dentes, né? Então, um incisivo em cima, dois embaixo, um canino em cima, um embaixo, todo mundo tem isso. Os roedores não, né? Aí depois os premolares, né? Tem um ou dois em cima e dois ou três embaixo. E molares em si, com bem de laminodotes, são três, né? Agora eu quero perguntar para vocês, quem tem molar de lamnodonte, come o quê? Isso, come inseto, né? Bom, ahn, essa era a família, né? Bom, desde então, né, nos últimos 12 anos, né, 21, né? Então, a gente percebeu que, na verdade, existe Rhinolophidae, na verdade, pode ser dividido em duas famílias. E, finalmente, a gente passou a dividir em três famílias, né? Então,
Esse artigo aqui é bem legal, baixem ele, né? De junho de 2021, né? E ele fala quantos tipos de mamífero existem, né? How many species of mammals are there? Do Journal Mammalogy, né? Que é um bom lugar para publicar isso, né? E aí eles fazem uma contagem, porque a última vez que tinha sido feita tinha sido no Mammal Species of the World 3, né? Eu já estava ficando velho, né? E aí o que aconteceu? Vamos lá. Quiróptera tem 227 gêneros e 1.386 espécies, né? Um, Desde o Mammal Species of the World, 130 que eram subespécies que foram elevadas a espécie e 174, né? Ou seja, aumentou em 300, né? Agora, Hippocederide tem 7 gêneros e 88 espécies, tá? Divididos em as subespécies, 6 e 8 novas espécies, né? Um, Rhinolophidae tem 102. Então, veja, Rhinolophidae, Hippocederide e Rhinonicteride eram uma família só, né? Agora são 3. E a outra família... Então, essa família era gigante, né? Tinha uns 200 espécies, né? E agora, mesmo depois de dividida, ela continua sendo numerosa, tá? O Vespertinonídeo ganha de todo mundo, né? Tem 493, né? o, o que mais tem, né? A Clostomide tem 214, né? Cadê? Pteropodide tem 197. Então, são, né? Muitas espécies, né? Cadê o Molossid? Molossid tem 122. Então, veja, Inolophidae era uma família gigante e continua sendo uma família muito importante, né? Com 112 espécies, né? 10 subespécies elevadas à espécie e 14 novas, né? Então, aumentou bastante. E mesmo depois que dividiu, né? Surgiu. E família Rhinonicteridae, foi criada, né? E essa aí tem 4 gêneros e 9 espécies, né? Dos quais um é uma subespécie que foi elevada, né? A espécie, e 3 são completamente novas, né? Então, veja, o nosso conhecimento tem aumentado, né? Em 10 anos aumentou, né? Então, a gente vai olhar. Em Rhinolophidae, primeiro você tem uma folha nasal, né? Mas quando você olha essa folha nasal, na verdade é uma estrutura como um Maser, né? No Star Wars, né? Uma arma de ultrassom, sei lá, né? Porque ele tem uma folha nasal, né? Mas também tem aquele calombo saindo para fora, né? A folha nasal é meio grudadinha para trás. E depois ele tem essa estrutura que parece uma ferradura embaixo, né? E você tem a premaxila com os palatos, os ramos palatais, palato, premaxila, né? Palato, premaxila, né? Então, ó, axila, tá bom? Então, os ramos, né? Desculpa, premaxila com palato e maxilar, né? Maxilar é o osso daqui, né? O palato aqui embaixo, né? Então, você tem o ramo palatal, mas você não tem o ramo que fica em contato com as maxilas, né? Os nasais, né? Não tem processo pós-orbital, a maioria deles não tem, né? Pteropodia tem, balamonídeo tem, né? Mas, né? Os dentes lamnodontes, né? Então, esses dentes lamnodontes indicam que claramente ele come insetos, né? Agora, claro, que você pode pegar o dente lamnodonte e aumentar ele e usar para comer vertebrados, né? Esse aqui é Rhinolophus auratus, né? E depois o Rhinolophus inops, né? Então tem os crânios, né? Eu gosto deles, né? Eles, de novo, parece, dá para imaginar uma cena do Star Wars em que tá cheio de morcegos no bar, né? Porque esses rostos são fantásticos, né? E veja, folha nasal com ferradura, depois calombo e depois folha nasal posterior, né? Então você, na verdade, tem 3 estruturas aqui, né? Em forma de prato, né? E muitas vezes, quanto maiores as estruturas, maior os calombos no rosto para apoiar essas estruturas, né? E está relacionada com a sua ecolocação, né? Aqui a gente tem Rhinolophus macrotes e Rhinolophus hippocíderos, né? E no Rhinolophus
Hipocidrus está aqui do canto, né? Rhinolophus macrotes é o de baixo aqui e esse aqui, né? Com calombo bem desenvolvido, né? E a família Rhinolophidae, a mais óbvia é essa folha nasal que deixa no chinelo a folha nasal dos Philostomídeos, se bem que eu acho mais elegante, né? Mas, um, um, né, as orelhas são grandes e com uma dobrinha na parte externa, né? Olha aqui a dobrinha, né? E não tem tragos, mas tem antitragos. Frequentemente tem antitragos, né? Eles têm rabos curtos e a cor varia de marrom avermelhado ao preto. Enquanto que só tem um gênero, é, tem mais de 70 espécies na Europa, África, Japão, Sudoeste da Ásia, na Papua Nova Guiné, né? E Austrália. É, é, Diferente de muitos morcegos, a família Rhinolophidae emite o som pelo nariz, né? Por isso que eles têm essas estruturas, né? É, e então essa folha nasal ajuda a direcionar o som para fora, né? Muitas espécies se abrigam em cavernas e ocos de árvores, e quando os membros da colônia se embrulham com as asas em volta do corpo e ficam um pouquinho distante um do outro, né? Então você vê eles todos empacotadinhos e embrulhados como se fosse o Drácula, né? Populações do norte hibernam em cavernas. Todas as espécies são insetívoras, alguns se alimentam de insetos sobre o solo, né? Então aqui a distribuição, né? Veja, você vai pegar algum, se você for coletar aqui no Brasil, ele ocorre na Europa, né? Em volta de todo o Mediterrâneo. Depois ele ocorre, né, na África, toda a África, né? Quer dizer, no Saara, talvez no meio do Saara, não, né? Mas ocorre nas Arábias, ocorre na Pérsia, ocorre na Índia, ocorre na Birmânia, sul da China, Japão, né? As ilhas ali, Formosa, Filipinas, Papua Nova Guiné, Indonésia, né? E Austrália, tá bom? Um, e um, né, de uns 70 espécies, agora tem 104, né? É dos gêneros com mais espécies, né? Acho que miotes tem mais, mas mesmo assim, né? E o Rhinolophidae, então, hoje em dia está restrito só a Rhinolophus, né? Um, e essas espécies ocorrem extensamente por todo o, o velho mundo, né? E ocorrem em regiões temperadas e tropicais. Um primeiro fóssil de morcego da Austrália era um rhinolopídeo, e é a única espécie de morcego que ocorre nas Ilhas Britânicas, que não é um vespertilonídeo. E são duas espécies de rhinolopídeos, tá? Então, na Inglaterra, ou você tem vespertilonídeo ou você tem rhinolopídeo, né? O gênero extinto Paleonyctes é considerado um rhinolopídeo. Eles estavam presentes na Europa pelo menos 5 milhões de anos atrás. É, eles são difíceis de identificar porque eles têm hábitos muito crípticos. Por isso que eles ficam descobrindo novas espécies. E, e para um grande número de espécies, a gente não sabe quase nada da população deles, né? É, Eles fazem parte da superfamília Rhinolophoide, que inclui Posideridae e outras famílias aliadas. E, é, em termos de ecologia, eles têm um pouquinho de sobreposição com os membros insetívoros da família Phlostomidae do Novo Mundo, né? Então, eles são a resposta aos Phlostomidae, né? Na ausência deles, os Phlostomidae têm um ramo que come insetos, inclusive no substrato, né? Bom,
Os rinolofídeos são super distintos. Então, eu tô com essa figura aqui porque realmente a cara deles é fantástica, né? Eu não acho bonito, né? Mas eu acho assim, ó, muita personalidade, né? Não, não faça cirurgia plástica, deixe do jeito que tá. É maravilhoso, é você. Então, é, eles, né, né, eles são bem distintos, né? É, com orelhas grandes, é, e sem tragos. Essa é uma característica interessante, não tem tragos. Os olhos são bem pequenininhos. É, essas características deixam eles com uma aparência bizarra, né? E é fácil de identificar uma vez você ter com ele na mão, né? As pernas são bem fraquinhas, né? Os pés também, né? E eles não podem andar caminhando nos pés e nas mãos, como por exemplo das modas, né? Eles se penduram, né? De superfícies horizontais, ao invés de subir em frestas, né? Como o Molocide faz, né? Eles são muito aparentados com a Hipossideride e consideram a Hipossideride como sendo uma subfamília Hipossiderine dentro de Rhinolophidae. Porém, tem muitas diferenças anatômicas dos dois grupos que apoiam separar os dois em duas famílias, né? Os hipossiderídeos têm uma folha nasal redonda, os rinolofídeos têm uma folha nasal pontuda. E tem uma estrutura central achatada, uma cela, né? Que os hipossiderídeos não têm. Os rinolofídeos têm 3 ossos nos seus dedãos e acerta o primeiro, né? Os episiderídeos só têm 2 ossos nos seus dedinhos do pé, né? Então, 2 vezes 3, né? A forma dentária é diferente, né? Os rinolofídeos têm de 6 dentes inferiores, os epissiderídeos, premolares, os epissiderídeos têm 4, né? Um, eles, né, eles também têm diferenças na estrutura do esqueleto, né? Da pelve e dos ombros, né? Bom, é, eles emitem um som de ecolocação complexo pelas suas narinas, né? A folha nasal ajuda a direcionar isso, né? Os rinofídeos são gregários, né? E nos seus hábitos, né? Eles habitam a zona temperada e quando fazem isso, eles hibernam no inverno, tipicamente em cavernas e túneis. E eles escolhem o hibernáculo deles com muita precisão, né? Em termos de tamanho, temperatura ambiente e umidade. É, é, e escolhem se o solo está seco ou embaixo d'água e o tipo de ponto de acesso, né? Se não tiver condições exatamente perfeitas, isso aí pode limitar o tamanho populacional a algumas áreas. E se você entra lá e joga, por exemplo, uma banana de dinamite, você pode exterminar uma dada espécie na região, né? Porque se pegou todos que habitam aquela região, né? As espécies que não hibernam podem usar um monte de lugares durante o dia, incluindo prédios e buracos nas árvores e ocos, né? É, e mesmo assim eles usam torpor durante o dia para economizar energia. É, tem 104 espécies de rhinolophos, eles falam de alguns aqui no livro, né? E fala a sua origem, Quênia, Tanzânia, e assim por diante. É, né? É, aqui tem algumas caras, né? As orelhas das rinolopídeos, né? Com antitragos presente. Antitragos é essa estrutura, né? O trago estaria
aquela coisinha assim, está ausente. Mas o antitragos, que seria do outro lado, tá é grande, né? Aqui ó, uma estrutura, a cela e depois a ferradura. A ferradura, a cela e depois a folha nasal, né? Então, são estruturas interessantes. Bom, ahn, então veja, de 69 foi para para 104 espécies, né? Eles podem ser reservatórios do coronavírus do SARS, né? E do Covid, né? É, algumas pessoas consideram eles como se fossem ter um comportamento primitivo igual ao do ancestral dos microquirópteros, né? Ou seja, teria 50 milhões de anos. Então aqui a gente tem um rhinolofídeo dando tapinha, né? No inseto para pegar ele, né? Eles dão tapinha, né? Matam no peito, né? E se fecham em volta, dão uma cambalhota e depois se abrem com o inseto na boca, né? E aqui o, o, né, aqui o rosto do Inolophus hidebranche, né, mostrando como que o som é direcionado para essas estruturas, né. Aqui Inolophus hidebranche ocorre da Inglaterra e a Irlanda até a Pérsia, né. Aí você sobrepõe todas aquelas as distribuições, né, e você tem uma distribuição que vai até a Austrália, né. Então, veja aqui, ó. Pezinho fraco, se pendura numa superfície horizontal, se embrulha na asa como o Drácula, né? É, aqui é a estrutura, né? Polia nasal, a cela no meio e a ferradura, né? A ferradura, a cela no meio, né? E depois a folha nasal, né? Essa aqui é uma mamãe, tá com um filhotinho aqui, né? Pezinhos fracos, garras boas, né? É para se pendurar, né? É, esse aí é relativamente grande, o Rhinolophus, né? Greater Horseshoe Bat, né? Acho que eu botei ele aqui, né? E você encontra ele em vários lugares. Pode ser em área aberta ou fechada, né? Floresta ou campo, né? Eles copulam no outono, né? E eles só têm um filhote, de vez em quando podem ser gêmeos, né? Que nascem na primavera. É, dentro de colônias maternas, né, encontrado em prédios, né? As fêmeas não maturam sexualmente até elas tiverem entre 3 a 7 anos de idade, ou seja, diferente de um ratinho que em um ano já se reproduziu várias vezes, né? Isso aí também é demorado para o morcego em geral. É, eles param de reproduzir, talvez, por volta de 10 anos de idade. As populações europeias estão ameaçadas, especialmente na Inglaterra, que com- eles se estimam que, por exemplo, na Inglaterra, hoje em dia tem 3 mil morcegos, né? Que de uma população que foi estimada, né, em 300 mil em 1900. Então, a destruição né, entrada de gente, isso e aquilo, né, nas cavernas onde eles hibernam, provavelmente tem a ver com esses declínios drásticos. É, esses morcegos são encontrados na Inglaterra, da Índia até o Japão, né? Aqui é Rhinolophus fumigatus da África, né? Então, vários desenhos, né? E olha aqui, cela, desculpe, ferradura, cela e a folha nasal, né? Então não dá para misturar com o flostomídeo, né? Que o flostomídeo tem uma coisa no rosto. Eles têm três, tá? Então, aqui o Hildebrandt, né? Hin- Rhinolophus fumigatus, né? Rhinolophus ruerense, né? É, à direita aqui o Rhinolophus landeri, né? Então quando você junta Hildebrandt, Landeri,
fumigatos, onde você tem uma distribuição em quase toda a África, né? Esse, esse, esse aqui eu tirei de um guia da África, né? Por isso que normalmente ele para com a descrição na África. Mas, por exemplo, esse aqui é Rhinolophus filipinos, né? E Rhinolophus megaphyllus. Então, está ocorrendo aqui na região da Indonésia, né? É, aqui a gente tem vários, né? Aqui na região aqui da China, Malásia, assim por diante, tamanho entre 5,8 a 6 centímetros, ocorre na Bangladesh, isso, aquilo. Esse aqui ocorre na África e no Oriente Médio, né? Mas Blasius, né? De novo, ó, as três estruturas aqui, né? E pode ocorrer no deserto e assim por diante. Esse aqui, o Geoffrey's Horseshoe, é africano, né? Tem uns 26 gramas, de 12 a 26, né? Um comprimento de 7 a 11 centímetros, né? Então, esse aqui, eles são pequenininhos, né? 12 a 26 gramas, né? Mas tamanho médio ou pequeno, né? Esses, né? Ocorrem vários tipos de ambiente, né? Vegetação, e assim por diante, né? Sabana, e assim por diante. Ó, esse aqui é mais escurinho, né? Então, três estruturas: a cela, a folha nasal e a ferradura, né? 10 a 13 gramas na região do Palawan, em Filipinas e nas ilhas, né? Esse aqui é mediterrâneo, né? Então, ele... Olha, esse é bonitinho, vai. Um, ele... da Espanha até a Turquia, né? Incluindo muitas ilhas do Mediterrâneo, né? É, ele gosta de cavernas, ele gosta da efeito de borda, né? Ele scrublands, né? Ou seja, arbustos e a borda de florestas. Ele vai pela vegetação num voo devagar e ágil, um, que é o tipo do gênero. Ele hiberna em partes profundas das cavernas. O puleiro deles no verão pode ser dentro de prédios. Agora, perda de habitat está fazendo as populações declinarem. E os pesticidas organoclorados também, né? Ah, esse aqui, nossa, esse aí de novo. Toda vez que eu vejo um morcego assim, eu penso, nossa, eu vou fazer o molde da cara e levar lá pro Star Wars para aparecer como um personagem, né? Essa aqui é uma espécie africana, né? Que ocorre na região do Quênia, mas também é uma distribuição ampla, né? Botsuana, Namíbia, Moçambique, Zâmbia e assim por diante. Um, as orelhas são grandes, complexas, a folha nasal também, né? Eles podem se abrigar em grupos de 500 indivíduos. Ele come principalmente besouros, né? E mariposas. Eles pegam tudo isso aí perto da vegetação. As fêmeas produzem um filhote por ano e no outono. A maioria delas não é bem conhecida. Aqui é o Hildebrand, né? Olha, quando eles vão, eles parecem que botam o nariz para frente, né? Então, a folha nasal, a ferradura aqui, a folha nasal aqui, a cela no meio, né? Então, é como se eles estivessem olhando com esse disco, né? Eles têm de 20 a 38 gramas, né? E eles ocorrem na África, da Etiópia, onde primeiro descobriram o café, né? E torraram café. Obrigado, etíopes, né? Até Angola, né? Ele é meio acinzentado e ele se abriga em cavernas, minas e prédios abandonados. E pode ser, inclusive, na toca de um animal ou em buracos das árvores, né? Tipo num baobá, né? É, as colônias normalmente são menos de 100 indivíduos. Eles gostam de vegetação, né, espacialmente densa, né? Na borda e vegetação do subbosque, pegando insetos e outros invertebrados. Outros invertebrados seriam centopeias, aranhas e assim por diante, né? Ou seja, ele chega a pegar do chão, né? Esse aqui, ó. Rhinolophus ferrumencinum, né? Esse aqui ocorre em toda aquela região, né? Da Europa Central, noroeste da África e vai até a Coreia e o Japão.
Ele também está presente na Inglaterra e no País de Gales. E é um Rhinolophus grande, né? É, pode pesar 17 a 34 gramas, né? É, tem orelhas bem grandes e definidas, né? É, e é super sensível a pequenas mudanças de temperatura e umidade, que pode afetar o nascimento dos filhotes, e que influencia a sobrevivência deles. Então, o hibernáculo é fundamental para essa espécie sobreviver. É, em muitos desses países, o lugar onde esses morcegos habitam é completamente protegido, né? Você não pode entrar lá, né? Olha, esse aqui é o morcego hibernando, né? Com as asinhas fechadas, como se fosse o Drácula. Ele gosta de pequenas cavernas em grupos de até 500 indivíduos, né? É o Lesser Horseshoe Bat, né? Que é outra espécie que ocorre na Inglaterra, né? O Great e o Lesser Horseshoe Bat, né? Esse aqui é o Rhinolophus hipossidorus. A gente tinha visto a distribuição dele em verde lá em cima, né? Esse Rhinolophus landeri é africano, né? Ele come principalmente mariposas, né? Mas pode pegar outros insetos. Esse aqui, o Rhinolophus macrotes, vai do Bangladesh e o norte da Índia, né? Nepal, Paquistão, até chegar à China. Ele também ocorre na Tailândia, Malásia, Sumatra e nas Filipinas, né? Ele tem um antitrago super pronunciado, então olha aqui o antitragos, né? Então o trago seria aquela coisinha no meio do ouvido, né? Eles não tem, mas eles têm antitragos, né? Ó, aqui a cela bem grande, aqui né, a ferradura e aqui a folha nasal, né? A folha nasal tem essas, né, esses bolsões aqui do lado, né? É um bicho bem característico. Provavelmente ele é pensado por, né, destruição de habitat e distúrbio nos seus abrigos, né? Esse aqui é da Papua Nova Guiné e da Austrália, né? E tem essas orelhas triangulares bem pontudinhas, antitragos prominentes. Eles gostam de, quando eles estão nas colônias maternas, de se agrupar em grupos de 2.000 indivíduos. É, é, né? Ou até 2.000 indivíduos, né? É, eles também, eles gostam de pegar insetos bem pequenininhos e às vezes na vegetação. E às vezes eles usam aquela estratégia de espera e ataca, né? Então, tocaia, né? Esse aqui é o indo-chinês, né? Então, Myanmar, Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã, né? Provavelmente está presente na China também. É, 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 um, em abrigos, as colônias podem ser de pequenas até 1.200, né? Relativamente grande, né? Esse aqui é da Malásia, né? É, e ocorre em Mianmar, né? Lembrando que Mianmar é Birmania, né? Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Península Malaia, né? E ele tem esse disco no rosto, né? É, ele é encontrado em floresta primária e secundária, não, pegando insetos na vegetação e pode aparecer nas fazendas em outros ambientes, né? Eles gostam de cavernas estilo karst, que tem nessa região. É, eles não acreditam que esse aí está sofrendo declínio no momento. Esse aqui ocorre no norte da Índia, Bangladesh, assim por diante, até Myanmar, Laos, Camboja. Ele é relativamente grande, né? E escuro, né? Ele gosta de cavernas calcário, né? Karst. É, provavelmente está declinando, né? Essas cavernas estão, né, sendo exploradas para fazer cimento e assim por diante, né? É, bom, é, esse aqui, ele ocorre na Myanmar, né, essa região, né, em Camboja, e ele tem essa cor marrom alaranjada, né,
com áreas mais escuras em volta do olho, então ele é bem bonitinho assim, né? Olha. Né? É, e os olhinhos são bem pequenininhos e as orelhas têm um tamanho médio e são escuras, né, na borda, né? Eles podem ocorrer até em elevações de mais de 1 metro. É, bom, esse aqui é da África, né? É, eles gostam muito de besouros, né, e outros insetos. Mas eles se reproduzem na, no inverno, né? E a lactação dura 7 semanas, né? É, ele é encontrado na Etiópia, assim por diante, é, e gosta de cavernas com bandos de até 300. Eles podem se abrigar em pequenas rachaduras na pedra, né? Na parede, numa parede de pedra. Eles gostam de florestas não florestas, é o cerradão, né? Que seria equivalente, né? Ou seja, um, uma área, né, com árvores, né, que seria um campo, né, mas cheio de árvores e eles se alimentam sobre riachos e rios. Esse aqui gosta de mariposas, né? E ele gosta de cavernas um, quentes no verão, né? Mas eles gostam de cavernas profundas e frias para invernar. A população dele caiu catastroficamente, a gente não sabe exatamente por quê, né? Esse aqui também pegando uma mariposa, né? Do Formosa, né? Que é uma ilha, né? Taiwan, né? Então, made in Taiwan, esse morcego, né? E eles são pequenos e os lábios são proeminentes e cor-de-rosa. É, ele gosta das áreas mais densas do interior de floresta virgem, mas detesta áreas que foram desmatadas. Eles precisam de cavernas de calcário. Eles se juntam em grandes grupos. Então, ó, passa a distinguir, né? Esse aqui é o chinês, né? Ele também gosta de cavernas, né? E ele gosta de florestas, né? Então, provavelmente estão ameaçados, né? Esse aqui foi tirado de Rhinolophus hildebrandt por causa da base do DNA. E foi encontrado no Zimbábue, né? Então ele é considerado Hildebrandt, mas o DNA diz que é uma espécie completamente diferente. E tem menos de 1.000 indivíduos, né? Então, é, né, a gente sabe pouco, né? O DNA tem encontrado espécies novas, né? E às vezes bem limitadas, né? Esse Sweeney's Horseshoe Bat, ele tem de 5 a 8 gramas, né? Então eles são bem pequenininhos, né? E eles comem insetos pequenininhos, né? E se abrigam em minas e cavernas em grupos de 10, né? Eles vão bem devagarzinho em cima da vegetação, pegando mariposas e outros insetos, né? E é, esse aqui eu gostei, amarelinho, né? Ele, de novo, Tailândia, Malásia e, de novo, cavernas, né, de calcário, né? E ocorre é, em Java e outras ilhas da Indonésia, né? É, e tem pequenas populações na Índia e na China, né? É, eles gostam de vegetação densa e, e usam a colocação para navegar e achar a presa. Esse aqui ocorre naquela região ali no Camboja também, né? De novo, veja, Camboja é uma região de alta diversidade. E provavelmente as cavernas e a floresta, né? Bom, acabamos esse grupo e a gente vai fazer uma pausa, né? E depois a gente fala sobre Rhinonectirine, né? Ah,
né? Leiam os Species Accounts, vale a pena, tá?